Shabbat Shalom. Aleluia. Mais uma porção. E essa porção chega a deixar a gente meio que perdido. Porque a gente pensa, qual parte que eu vou degustar mais? Mas abra sua Bíblia então, no livro de Números, Bemidbar, no capítulo 13. Ela vai do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 41. É um relato conhecido muito por todos nós. Um texto onde nós vemos o povo diante da promessa, diante daquilo que o Senhor havia prometido a eles. Nós teremos então o relato desse momento. E eu queria, para iniciar, nome da porção, Shelach Lecha, envie para você. Nome esse que por si só já fala muita coisa. Poderíamos ficar aqui falando só sobre isso. Shelach Lecha. Mas para que você possa entender, eu queria ler esse início dessa porção. Eu vou saltar apenas os nomes aqui dos espias. Mas a porção diz assim: Adonai Deus disse a Moshe: envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que dou ao povo de Israel. De cada tribo ancestral, envie alguém que seja líder da tribo. Agora salta e vai lá para o versículo 17. Moshe enviou-os para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, instruindo-os: subam ao Negev e sigam para as colinas, e vejam como é essa terra. Reparem também no povo que vive ali, se eles são fortes ou fracos, poucos ou muitos, e em que tipo de terra eles vivem, se é boa ou ruim, e em que tipo de cidades eles moram, abertas ou fortificadas. Vejam também se a terra é fértil ou improdutiva, ou se nela há mata ou não. Por fim, sejam audazes o suficiente para trazerem algumas das frutas da terra. Amém? Até aqui, primeira parte. A primeira pergunta que fica é: a primeira questão que chama a nossa atenção quando a gente para refletir nessa palavra é: se aquela terra era uma terra que o Senhor estava dando, era a promessa do Senhor, e uma terra que o Senhor diz: eu vou estabelecer vocês, eu dou a vocês essa terra, terra que manda leite e mel. Como diz agora o texto, vá até aquela terra para saber se o povo lá é forte ou fraco, se eles são muitos ou se eles são poucos, se a terra é boa ou ruim, se a terra é fértil ou improdutiva. Por que esse povo vai olhar para aquilo que o Senhor deu a eles, para querer saber se o que Deus está dando para eles é bom ou ruim?
O homem vai subir para querer saber se o que Deus está dando a eles é fértil ou é improdutivo. Um povo que vai querer analisar se o que Deus está dando para eles é bom para eles ou não. Mas o pior, quando a gente lê isso tudo, é que a gente para e muitas vezes a gente vê que nós agimos da mesma forma. E muitas vezes, até diante dessa nossa análise, nós não aceitamos que aquilo é de Deus para a nossa vida. Por que espiar uma terra que o Senhor já havia entregue? Eles foram enviados por quem? Quando você lê esse texto, você pensa que o Senhor está enviando eles para que fosse feito um reconhecimento da terra. Para que Deus já sabe como é a terra, gente? Será que o Senhor que está enviando eles, será que nasceu no coração do Eterno o desejo de enviar espias a uma terra que o Eterno já conhece muito bem e já deu àquele povo? E já havia dito que eles iam tomar aquela terra, conquistar e viver ali, e se estabelecer ali como povo? Não. Por isso que o nome da porção, e assim está no original, é Shelah Lechá. O que o Eterno está dizendo àquele povo é: vá por ti mesmo, vá por sua conta. Vocês vão para satisfazer um desejo de vocês, não meu. Vocês estão indo para realizar algo que vocês querem realizar. Por que eu estou dizendo isso e posso dizer isso? Primeiro, porque a palavra é Shelah Lechá, vai por ti. E não vá por mim. É vá por ti. Isso acontece muito, gente. Quando o Senhor tem algo estabelecido e a gente fica na nossa teimosia ou querendo analisar se algo, se aquilo é de Deus, se você quer o que Deus tem ou não. E a grande questão que fala, que salta aos meus ouvidos aqui, é como eu tenho caminhado. Será que eu tenho caminhado dentro desse mesmo contexto, Shelah Lechá? Será que eu estou caminhando por mim mesmo? E muitas vezes até me enganando e dizendo que é Deus que está me levando, que é Deus que está me enviando. Shelah, de Shalia, de Shalá, de enviar, de mandar, a mesma palavra que dá origem à palavra apóstolo, aquele que é enviado, aquele que é mandado. Agora a questão é: você está se enviando para algo? Você está indo por um desejo seu, por algo que está em seu coração? Você está se conduzindo nessa direção? Ou é o Eterno que está te enviando? É você que está se estabelecendo em um lugar? Ou é Deus que está te estabelecendo em um determinado lugar? O que tem conduzido a sua vida, as suas decisões? O que o Senhor está me dizendo ali é: vá por conta própria. Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, abre. Porque talvez nesse texto você não consiga ver isso. E aí você diz: poxa, mas você só conseguiu ver porque você entendeu que o original diz vai por ti. Mas se você analisar as escrituras, você vai entender que o povo que quis fazer aquilo,
e não Deus. Deuteronômio capítulo 1. Versículo 22. Diz: vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra sobre a rota a ser usada, para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontraremos. Vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram. Era um desejo deles. Eles queriam espiar a terra. Eles queriam saber se o que Deus tinha para eles era bom. E esse ser bom é ser do agrado deles. Se era aquilo que eles queriam, que eles desejavam. Shelah Lehá. Será que essa palavra tem contado a nossa história? Será que eu tenho olhado para aquilo? Ou para o caminho que o Senhor tem me direcionado e eu analiso? Será que esse lugar é fortificado? Será que há muitos e há poucos? Será que esse lugar é fértil? Eu quero ficar num lugar fértil. Um lugar improdutivo eu não quero ficar. Esse é o padrão daquele que caminha segundo Shelah Lehá. Ele vai olhar para o caminho, para o lugar que o Senhor está conduzindo ele, vai ver se ele vai querer ficar ou não. Porque eu só quero ficar se for um lugar fértil. Eu só quero ficar se o lugar for agradável para mim. Mas quando você olha para a história dos homens de Deus, aqueles que são guiados pelo Senhor e não pela sua vontade, eles não escolhem ambiente, eles simplesmente vão e entram aonde o Senhor enviar. Seja um lugar fértil ou improdutivo. Porque o que o ambiente revela, nada tem a ver comigo. Eu serei aquilo que o Senhor tem estabelecido. Se eu estou no enviar do Senhor, eu cumprirei o propósito independente do ambiente. Se o Senhor já enviou sua palavra e falou: eu vou te entregar esse lugar, para que você quer saber se os homens ali são fortes ou fracos? Se as cidades são muradas ou não? Se eles são muitos ou se eles são poucos? Sabe o que acontece com aqueles que vivem e caminham segundo Shelah Lehá? Ficam no deserto dando volta ao redor da montanha. E pior, morrem no deserto. Morrem sem viver a promessa. Morrem sem pisar no lugar que Deus tem para a vida deles, que Deus tinha para a vida deles. Não alcançam a grandeza do que o Senhor tem para a vida deles, porque querem andar segundo o Shelah Lehá, querem buscar aquilo que eles desejam, querem analisar aquilo que o Senhor, o caminho que o Senhor está conduzindo, e se o caminho que o Senhor estiver conduzindo não for bom, eu não vou. Por isso não conseguem acessar aquilo que Ele tem preparado. E eu te garanto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais pôde alcançar o pensamento humano o que o Senhor
preparou, tem pronto para aqueles que o buscam, para aqueles que não querem viver segundo o Shelah Lehá, mas viver segundo o caminho que o Senhor tem estabelecido. Se nós pudéssemos parar e ter de uma forma assim, como que em um filme, mostrando todos os lugares que o Senhor tinha para nós percorrermos e que nós não fomos, porque não confiamos na direção dele, mas buscamos a compreensão do melhor segundo o nosso entendimento, o nosso querer e a nossa vontade. E se nós pudéssemos olhar mais à frente e descobrir o que nós alcançaríamos se nós tivéssemos caminhado, andado e percorrido o caminho do Senhor, aí ficaríamos mais impactados ainda. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de alguns lugares que, na época, a gente estava procurando um lugar para se estabelecer como congregação. Eu tenho vontade de um dia ir em cada um desses lugares e fazer uma filmagem. E eu parava naquele lugar e eu analisava aquele lugar como um espia que vai a uma terra, e eu olhava com o meu olhar e já imaginava e vislumbrava. E aí eu falava, é aqui, tem que ser aqui. E a gente ia lá, naquela vontade, né, pastor? E a porta fechada. E daqui a pouco surgia um novo lugar e eu olhava, essa é a terra. Ela é fértil. Ela é bonita. Vamos lá, estendam as mãos. Vamos dar a volta no quarteirão, cercar e declarar é nossa. E quando vi a porta fechada, chegar um momento que eu parava e falava, Senhor, eu não estou entendendo. O que eu estou fazendo errado? Qual o pecado oculto? E aí, se eu filmar todos esses lugares, gente, e filmar o lugar que o Senhor nos trouxe, aí a gente vai entender como é bom a gente não fechar nada sem a confirmação do Senhor. Como é bom não viver e não decidir e não caminhar segundo o Shelah Lehá, mas segundo o caminho, deixar Deus conduzir. Por mais difícil que pareça, permaneça firme, buscando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia! E aqui nessa porção nós vemos então que os espias sendo enviados então mas quando eu comecei a analisar e eu vi a postura desses 12 homens, esses 12 líderes, você começa a ver uma grande diferença em dois que estavam ali no meio deles. E aí você começa a ver que apenas 10 estavam caminhando no Shelah Lehá. 2 não. Porque 2 não decidiram segundo a visão. 2 não estavam ali para analisar se aquilo ali era do jeito que eles queriam. Apenas 10 estavam assim. Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. 40 dias depois, não antes,
É isso mesmo. 40 dias depois, eles voltaram de fazer o reconhecimento da terra e se dirigiram a Moshe, a Aharon e a toda a comunidade de Israel em Cádesh, no deserto de Parã, onde fizeram um relato a eles e a toda a comunidade e lhes mostraram o fruto da terra. Isto foi o que lhes contaram: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato ela goteja leite e mel. Aqui está o seu fruto. Entretanto, o povo que vive na terra é feroz, e as cidades que são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os Anaquim. Amaleque vive na área do Negev, o Iti, o Ivuzi, o Emori, vivem nas colinas, e o Kenani vive junto ao mar e ao lado do Yarden. Caleb silenciou o povo à volta de Moshe e disse: devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida de que podemos conquistá-la. No entanto, os homens que foram com ele disseram: não podemos atacar esse povo, porque eles são mais fortes do que nós. E eles espalharam um relato negativo a respeito da terra, de que haviam feito com reconhecimento para o povo de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a fim de espioná-la é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá são gigantes. Vimos os Nefilim, os descendentes de Anak, procedente dos Nefilim. Nós nos sentíamos como gafanhotos comparados a eles, e tínhamos também essa aparência para eles. E você vai vendo e vai lendo essa história, e você vê apenas Caleb e Josué tendo uma visão totalmente diferente da deles, ou melhor, o que eles viram foi a mesma coisa. A imagem era a mesma. A questão não é o que eu estou vendo, mas é o que determina a minha posição e a minha caminhada. É a conclusão daquilo que eu estou vendo que fundamenta a minha conclusão. O que fundamenta o meu pensamento, o que forma o meu conceito diante do que eu vejo. E aí, quando a gente pega o nome dessa porção, Shelach Leha, e a gente sabe que as letras em hebraico possuem valores, e nós somamos esses valores da palavra Shelach Leha, nós descobrimos quantos ali, no meio dos espias, estavam caminhando por si mesmo. Porque a palavra Shelach Leha não forma 12, forma 10. O Shin, que vale 300, Lamed 30, Rei 80, Lamed 30 e Raf 20. Dando um total de 388, 3 mais 8 mais 8, 19, 9 mais 1, 10. 10 estavam caminhando. 10 foram enviados por si mesmos, estavam caminhando segundo a sua própria visão e seus próprios desejos. Mas 2 ali estavam posicionados de forma diferente. 2 foram estabelecidos ali como instrumentos, 2 foram conduzidos ao mesmo lugar, só que pelo Senhor no meio deles. Deus faz essas coisas. Estabeleceu 2 ali com uma mente, uma visão, uma condução diferente daqueles outros. Por isso que quando você pega a literatura judaica, você vai ver vários comentários sobre esses 2, Caleb e Josué. E você vai ver que os 2, no decorrer dessa caminhada,
viveram situações diferenciadas dos demais. Primeiro, Josué. Antes da ida, o nome dele era Oshea, salvação. E aí Moisés fala para ele: não, você vai se chamar Yehoshua, porque a salvação vem de Yah, porque a salvação vem do Senhor. Então aquele que trazia um nome, salvação, agora tem sobre ele algo que é derramado sobre ele através de um líder, de Moshe. Uma certeza, uma convicção de que a salvação não vem do seu braço, a salvação não vem de qualquer lugar, a salvação vem do Senhor. E ele vai agora em direção àquela terra com isso sobre ele, com essa palavra que foi liberada por Moshe sobre ele. Não é apenas salvação, mas uma salvação que vem do Senhor Todo-Poderoso, uma salvação que vem do Senhor. A salvação não vem a partir da nossa luta, do nosso empenho, da nossa capacidade, do nosso tamanho. A capacidade, a salvação vem do Senhor. E agora Josué caminha em direção à terra com isso sobre ele. Mas e Caleb? Se você ler esse texto, você vai ver que houve uma parada em Hebron. Em Hebron. E se você vai ver a história de Hebron, ali é o lugar dos patriarcas, os homens exemplo de fé. E há relato na tradição que aquele lugar, quando você vê lá que na sua versão vai estar foram a Hebron, na verdade não está no plural, está foi. E eles dizem: quem foi a Hebron foi Caleb. E ali sobre ele veio o quê? Ele olhou para aqueles homens, ele relembrou a história daqueles homens, os patriarcas, homens de fé, exemplos de fé, homens que confiaram plenamente na promessa, na palavra. E ali ele trouxe sobre ele o quê? Ele reviveu a promessa do Senhor, feita a Abraão, Isaac, Jacó: darei a terra a vocês. E ele vai agora quando nós temos dois homens diferenciados, dois homens que não caminham segundo a sua própria vontade, o seu próprio propósito, mas dois homens que caminham, um tendo a plena convicção de que a salvação não vem através dele, de que a resposta não vem através dele, mas de que a resposta vem do Senhor. E o outro, aquele que traz em si a restauração, a palavra restaurada, sabendo que na palavra está a resposta, que não é na circunstância, não é no que ele está vendo, mas é na promessa, e a promessa que havia sido feita já: eu te dou essa terra é tua. Então não importava para eles quantos homens tinham, se eram fortes, se eram fracos, se as cidades eram muradas, se não eram muradas, se a terra era fértil, se a terra era improdutiva. Nada disso tinha valor para eles. O que tinha valor para eles, ou melhor, o valor da terra para eles não estava no que continha a terra. O valor da terra para eles estava no fato de que o Eterno os estabeleceria ali naquela terra. O valor da terra estava porque ali era a direção de Deus. A riqueza da terra estava em estar no lugar que Deus queria que eles estivessem, mas não na estrutura do lugar, não na estrutura da terra. Então a visão de valor de Caleb e de Josué era diferenciada da visão dos outros 10, que estavam caminhando segundo Shelah Lehá. Aleluia! Quer ver mais uma prova disso? Nesse texto ainda? Não sei se eu coloquei. Repara que no versículo 28 desse texto que eu li, o versículo 28 começa, algumas versões está porém,
Quem está assim, porém? Algumas versões começam porém, a sua está porém? Outra, diga. Não, tem uma outra, diga-lhes ainda não é. Mas, porém, e outra está entretanto, contudo, essas estão dentro da ideia. Mas sabe qual é a palavra que está aí no original? 28. Capítulo 13, versículo 28. Na tradução para você está aí, ó. Portanto, entretanto, contudo. A palavra no original aí é éfes. Só que o tradutor, para colocar o sentido real dessa palavra aqui, parece que a coisa não ia encaixar. Porque essa palavra, ela quer dizer nada. Zero. Valor nenhum. A conclusão deles é que aquela terra não tinha nenhum valor. Eles estavam dizendo que aquilo que o Senhor estava dando, tinha dado para eles, não tinha valor nenhum. Eles não deram valor ao lugar que Deus tinha para eles. Essa foi a conclusão deles. Esse foi o valor que eles deram ao que o Senhor havia prometido. Mas olha que legal. No versículo 30, mais adiante, quando Caleb silencia o povo, e ele vai falar com o povo, olha a diferença, gente. E isso vai te remeter à porção da semana passada. E se você pegar essas porções, isso que eu acho lindo dentro, e é isso que me dá a certeza e a clareza de que as porções, essa divisão feita das porções, foi algo totalmente conduzido pelo Senhor. Não foi Shelach Lehá, não foi o homem conduzindo, foi o Eterno conduzindo. Porque você vê que essas porções, elas estão harmonicamente conectadas ao tempo que a gente vive e conectadas entre si. A gente vem aí algumas porções falando sobre a questão de elevar, explicando o que é elevar através do acendimento da menorá. Estamos falando sobre isso, sobre esse elevar, estar conectado com o Eterno, conectado com o Senhor. Se você for ver na porção da semana que vem, é a Corá semana que vem, você vai ver ali também uma questão do ver, a questão da visão presente ali. Eu vou dizer o porquê essa conexão. Do ver a vara florescer, eles não estavam vendo a autoridade estabelecida, foi necessário que a vara florescesse para que eles vissem a liderança estabelecida ali sobre Aharon. Por que eu estou falando isso? Olha a conexão. Quando Caleb vai falar, esse homem que teve a promessa renovada dentro dele, ao chegar em Hebron, aquele que teve a promessa revivida dentro deles, a fé revivida dentro dele, ele vira e fala: deveremos subir. Qual é a palavra que está aqui no original? Lembra que nós estudamos semana passada? Alô. Essa palavra é a raiz também da palavra aliar, que a gente conhece. Aliar, fazer aliar, subir. É a palavra que está no centro da porção da semana passada. Berrar, alô, berrar. Berrar, alô, berrar. O que ele está dizendo aqui, o que ele está propagando aqui, ele está silenciando o povo, está falando: povo, vocês precisam parar de caminhar por si mesmo.
Vocês precisam se conectar ao Senhor, se conectar à promessa, se conectar à palavra. Vocês precisam fazer o quê? Elevar. Vocês precisam subir e se conectar ao Senhor. Por isso ele diz, devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida. Aquele que está conectado à promessa, aquele que está firmado na promessa, não tem dúvida. Não tem dúvida do seu caminho. Porque sabe que aquele é o caminho do Senhor, aquele foi o caminho que foi dito pelo Senhor. E nada o que está diante dos olhos tem valor, a não ser a promessa de que aquele é o lugar que eu devo estar. A não ser a palavra, a voz do Senhor, a direção do Senhor. O Rumash, a versão do Rumash está assim. Olha que coisa linda. Nós iremos definitivamente para cima. Precisamos ir definitivamente para cima. Ir definitivamente para cima é receber em nós primeiro a compreensão de que a salvação vem do Senhor. A resposta vem dele, a resposta certa vem dele. A provisão vem dele, o sustento vem dele. E ele é tão maravilhoso que ele dá coisas ricas como o Shabat. Para a gente poder aprender isso, porque ele quer ensinar para você. Dependa dele. Dele vem a provisão. Por que eu estou falando do tempo? Por que eu estou falando que essas porções elas possuem uma conexão perfeita? Você vê todas as festas, todos os momentos que a gente vive, a porção que vem naquele tempo ela está encaixada. Quando fala que esses homens eles vão sair para espiar a terra, e essa palavra espiar também é uma palavra interessante para você analisar depois. A origem dela. Mas essa porção ela vem no tempo exato que nós precisamos refletir. Porque foi nesse tempo que a gente está vivendo hoje, na mesma época que eles foram espiar a terra. Sabia disso? Para ser mais preciso, semana que vem, eu acho que é na quinta-feira. A gente já está antecipando para que você chegue já pronto. Foi o tempo em que eles subiram para espiar a terra. 29 de Sivan. Depois você pega o seu calendário lá. Que cai ali entre maio e junho esse mês. E eles ficaram 40 dias cumprindo essa missão de espiar a terra. Eu gosto de usar a palavra até observar ou explorar. A palavra mais correta é explorar a terra. 40 dias eles ficaram ali e eles retornaram 40 dias depois, se você fizer a conta lá de 29, 40 dias depois, dia 8 de Av. Foi o dia que eles retornaram. No centro ali está um mês conhecido como o mês de Tammuz. Eles retornam então, 40 dias depois, no dia 8. E aí no final do dia 8 vem a noite já é o dia 9. Dia 9 de Av. E eles ali choram profundamente. Fazem está aqui no capítulo 14. Diz que naquela noite, durante toda a noite, Israel gritou desesperado e chorou durante toda a noite. Além disso, todo o povo de Israel começou a murmurar contra Moshe e Aarão.
Eles foram convencidos pela palavra daqueles 10 homens que viviam Shelah Lerá. E eles deixaram de crer na promessa. Começaram a rejeitar a promessa. Rejeitaram o lugar que Deus tinha para eles. Rejeitaram a palavra de Deus. E ficaram ali murmurando. Sabe que dia é esse? Que eles passaram a noite murmurando, reclamando. Dia 9 de Av. Aí você procura uma coisa lá, pesquisa lá no seu Google. Tisha B'Av. Você vai ver o que esse dia passou a representar. E o que marcou esse dia. E eles choram amargamente até hoje por esse dia. Jejuam nesse dia. Porque nesse dia também marcado pela murmuração deles em relação à promessa, pela rejeição deles à promessa. No dia 9 de Av foi destruído o primeiro templo. No dia 9 de Av foi destruído o segundo templo. Existem 4 dias no calendário judaico que são dias de jejum, chamados os 4 jejuns. O primeiro acontece no 4º mês, no mês de Tammuz, aqui no meio aqui, ó, que é o dia que representa o dia em que eles levantaram lá o bezerro de ouro. O segundo dia, 5º mês, que representa exatamente essa rejeição e esse murmurar deles em relação à promessa e à terra prometida. Terceiro, no 7º mês, dia 3 de Tisrei. E o 4º, dia 10, no 10º mês, em 10 de Tevet. Dias como que de luto. Antes de ler uma profecia sobre esses 4 dias, não foram 40 dias que eles ficaram ali observando a terra para chegar a uma conclusão errada. Não foram 40 dias caminhando segundo a sua própria vontade. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Cada ano no deserto era um dia daqueles de rejeição à promessa. Esse é o resultado de quem anda segundo a sua própria vontade e rejeita e abandona o lugar e aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas diz o Senhor que Ele vai restaurar isso nesse povo. O profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo 19, Adonai Tsevaot diz: os dias de jejum do 4º, 5º, 7º e 10º meses se transformarão em tempos de alegria, felicidade e satisfação para a casa de Judá. Amem, portanto, a verdade e a paz. Esses dias serão restaurados pelo Senhor. A alegria retornará a eles. E a alegria retornará a eles porque eles verão a terra novamente. Mas aí, quando eles se depararem com a terra, eles não estarão mais no Shelah Lerá. Eles estarão caminhando pelo Senhor, levados pelo Senhor em fé, renovada a promessa na vida deles.
E eles olharão para a terra e não verão mais a terra como viram anteriormente. Verão a riqueza da terra. Verão a riqueza da terra. E a riqueza da terra é estar aonde o Senhor quer que você esteja. Falar aquilo que o Senhor deseja que você fale. Agir segundo a forma que o Senhor deseja que você haja. Colocar aquilo que o Senhor deseja que você coloque. Se vestir do jeito que o Senhor deseja que você se vista. É andar segundo aquilo que o Senhor tem para você, meu amigo. Aquilo que Ele tem com você. O que é que Ele tem com você? É com você. E não queira que o que Ele tem com você seja também no outro. O outro é o outro. Cada um segundo o propósito e o caminho de Deus. E o que eu quero falar para você hoje, deixar aqui, para a gente poder encerrar, é que a imagem e o explorar no sentido de olhar e analisar, o que vai definir é o que fundamenta o seu conceito. Se você estiver envolvido pela promessa, se a palavra é o fundamento da sua vida, se a palavra de Deus é o fundamento da sua vida, você verá de uma forma. Agora, se a palavra e a direção de Deus não for o fundamento da sua vida, mas a sua vontade, você vai ver de outra forma. Esse tempo que nós estamos vivendo, que é o mesmo tempo que eles foram explorar, esse período é o período da tribo de Ruben. Eu quero deixar isso para você ficar ligado nesse tempo. Da tribo de Ruben. A tribo de Ruben fala acerca do tempo da visão. Você acha que é à toa que caiu nesse tempo? Nada do Senhor é à toa. Por que a tribo de Ruben é da visão? É só ver o nome dele. Re. Bem. Aí uns dizem, é o filho da visão. Filho, veja. Filho, veja. E por isso ele vai conectar a porção anterior, berrar. Porque para ver segundo os olhos e para ver o caminho segundo a visão de Deus, você tem que estar conectado a Ele. Só tem uma forma de conhecer o caminho de Deus, para que você não entre no seu caminho, é conectado a Ele. E assim você verá aquilo que o Senhor deseja que você veja, assim você verá a visão de Deus. Assim você vai olhar para Haron e vai ver a Haron floresce, sem precisar um galho florescer. Veja. E o ver nessa porção e nesse tempo é tão importante que o Senhor fala várias vezes da importância de ver nessa porção. Você viu isso? Essa porção vai falar do pedaço que deu até origem a uma das explicações da Halá, um pedaço da massa do pão que é levado ao sacerdote. Aonde está o ver aqui? Você sabe qual é a relação? Essa relação do pedaço que a mulher, e aí diz na tradução, que a mulher é que preparava para ser levado ao sacerdote. Esse pedaço representa, sabe o quê? Quando o homem lá no princípio caiu pelo que viu. É para expiar o pecado da visão, a queda proveniente do que vê. E a visão aqui é tão importante nessa porção, nessa paraxá,
que ela vai encerrar falando de visão. Último capítulo, Números. Números capítulo 15, no versículo 39, vai falar de quê? Tizite. Por quê? A tizite servirá para vocês olharem para ela e se lembrarem de toda a mitzvot de Adonai e obedecer a elas, para que não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos, sendo levados a se prostituir. O Senhor, sabendo da queda do homem por causa da forma que ele vê, por causa dos seus olhos, estabelece o tizite para que ele lembre: olha, lembre, esse é o caminho, a isso você deve estar conectado a você, para que você olhe e não se desvie pelo seu coração, Shelah Lehá, não se desvie pelos seus olhos, Shelah Lehá, e assim vindo a se prostituir, e assim vindo a caminhar segundo o seu próprio caminho, a sua própria vontade. Mas estabeleça para que você olhe e lembre, assim como Caleb lembrou. Assim como Caleb, lá em Hebron, olhou os patriarcas, lembrou da promessa, lembrou da palavra, se conectou a ela. E porque ele se conectou à palavra, e porque Josué estava sobre ele o reconhecimento de que tudo vinha do Senhor, o caminho bom é o do Senhor, o caminho da salvação é o do Senhor. Por causa disso, eles não morreram no deserto, mas eles entraram na promessa, viveram no lugar que Deus tinha para eles, alcançaram a plenitude do que o Eterno tinha para eles, os únicos a viver essa glória. Então, quer viver o que Deus tem para você? Você quer viver o que Deus tem para você? E saiba desde já, não importa o que eu estou vendo, mas importa que aquele é o lugar e nisso está o valor. Se apegue à palavra de Deus, se apegue à sua promessa, confia, se conecte a Ele, e aí você vai ver. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua Mashiach.